A APCB é o canal de comunicação da APJF no YouTube. E a APJF é o sindicato que congrega professores da Universidade Federal de Juiz de Fora e do Sudeste MG. Hoje nós estamos aqui com o professor Paulo César, presidente do sindicato. Esteve agora em Brasília numa importante reunião, que é o setor das IFES, o setor das federais do ANES. Para quem não conhece esse termo, o ANES, Sindicato Nacional, ele é dividido em 3 setores. O setor das particulares, das universidades particulares, o setor das municipais e estaduais e o setor das universidades federais, que é o que importa aqui, já que a APS e o Sudeste estão dentro desse setor. Professor, essa reunião foi importante, né, porque ela avaliou a questão da mobilização nacional e tirou deliberações a respeito de uma possível greve ou da mobilização de maneira geral. Como é que está o quadro e quais foram as deliberações do setor? Bom, Daniel, de fato foi uma reunião bastante importante, né, essa reunião. Havia uma expectativa muito grande com relação a ela, em toda a base do Sindicato Nacional, tanto que houve uma participação bastante grande, foram 43 sessões sindicais representadas, um total de 70 participantes na reunião. Né. Com relação, quer dizer, nós nos reunimos lá nesse fim de semana, no último fim de semana, para avaliarmos o quadro da última rodada de Assembleias Gerais, que trataria do indicativo de retomada de greve, indicando o período para a gente retomar a greve de 2012. Dessas 43 sessões sindicais que estavam lá presentes, 11 aprovaram o indicativo de greve, sendo que dessas 11, 10 sessões sindicais das regiões Norte e Nordeste, e apenas uma sessão sindical das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Essa sessão sindical foi a Unirio, que aprovou também o indicativo. Então, 11 sessões aprovaram o indicativo e as demais, as restantes, ou não aprovaram ou não votaram, decidiram por não votar o indicativo, como nós aqui na APS decidimos na última Assembleia não deliberarmos, ou deliberaram contrariamente ao indicativo. Então esse foi o quadro assim, do resultado, esse foi o quadro que o setor avaliou e que veio do resultado dessas Assembleias Gerais. Em função desse quadro, o setor avaliou que o nível de mobilização, ainda há um desencontro muito grande. Houve relatos lá de sessões sindicais, de instituições federais de ensino que estavam em recesso na época da última rodada de Assembleia, outras estavam voltando de recesso, outras ainda vão entrar em recesso. Porque acabou que a greve da última greve ela desorganizou um pouco o calendário, sincronizou os calendários, né? Ainda há um desencontro muito grande entre as universidades com relação ao calendário acadêmico. E também o que nós podemos verificar lá, em função dos relatos que foram apresentados pelos representantes, de uma desigualdade muito grande ainda no nível de mobilização entre as seções sindicais. Então esse quadro o setor avaliou com bastante precisão, né, e avaliou que, de fato, o nível de mobilização nacional ainda não é suficiente, ou não era suficiente naquele momento, na reunião, no último fim de semana, para que o setor decidisse sobre a retomada e em que período essa retomada aconteceria da greve de 2012. O que o setor decidiu, portanto, em função desse quadro e das avaliações que nós fizemos lá, é continuar trabalhando assim, porque ainda que tenha havido esse quadro, né, de apenas 11 sessões sindicais terem aprovado o indicativo, a grande maioria do norte, das regiões Norte e Nordeste, há uma disposição muito grande para mobilização, para luta, mas ainda não está no nível necessário para uma decisão dessa natureza. Então o que o setor decidiu foi não deliberar nessa reunião sobre o indicativo de retomada da greve de 2012, jogou essa deliberação para a próxima reunião do setor, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de maio, e decidiu também continuar o processo de mobilização, intensificar a mobilização, fortalecer
na base, né, fortalecer as assembleias, aprofundar o debate sobre a greve, sobre a necessidade da greve, do instrumento da greve como um instrumento de conquistas importantes para a categoria docente. Durante esse período, quer dizer, foi aprovado novamente mais um calendário de mobilização que prevê... Bom, vamos ver o calendário então de mobilização. O que o setor aprovou, resumidamente, foi isso, né? Fundamentalmente foi isso. Não deliberou sobre a retomada da greve, sobre o indicativo de retomada da greve, nessa última reunião. Jogou essa reunião, essa decisão, para a reunião seguinte, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de maio. E decidiu também continuar o processo de mobilização, intensificar a mobilização, fortalecer as assembleias e retomar o debate. Para isso, tendo isso em vista, aprovou um novo calendário de mobilização, que prevê, quer dizer, tem atividades importantes que vão acontecer semana que vem em Brasília. Nós temos no dia 6 a Marcha da Educação, uma atividade que está sendo promovida pelo ANDE Sindicato Nacional, pelo Sinasef e pela FASUBRA, onde a gente espera colocar o maior número possível de pessoas em Brasília em defesa da educação pública nacional. No dia seguinte, no dia 7, tem uma marcha dos servidores públicos federais, também uma atividade que a gente considera importante, estamos jogando muito peso nela. Depois temos uma rodada de assembleias, aí na semana seguinte, em função dessas atividades que vão acontecer em Brasília, de caráter nacional, o setor não indicou a rodada de assembleia. A rodada de assembleia, ela vai acontecer, a primeira rodada de assembleia, ela vai acontecer entre os dias 12 e 16 de maio, tá certo? Com uma pauta importante, que é a decisão de paralisação no dia 21. Por que dia 21? Dia 21 de maio vai ser a próxima audiência com a CESU. A última foi dia 23, né, de abril agora, e a próxima reunião com a CESU vai ser apenas no dia 21 de maio. Então o que o setor aprovou? Indicar para as seções sindicais uma paralisação nacional no dia 21, que é o dia da próxima reunião com a CESU, com caravanas a Brasília e vigílias nas sessões sindicais, caravana a Brasília, para pressionar o MEC. Então essa primeira rodada de assembleias, que vai acontecendo entre os dias 12 e 16 de maio, tem essa tarefa importante, que é de avaliar esse quadro e decidir sobre a adesão à paralisação nacional do dia 21. Dia 21, portanto, aí tem a mesa de negociação, né, com paralisação, e uma outra rodada de assembleias entre os dias 22 e 23 de maio, porque aí é depois da reunião, para avaliar depois da audiência. Depois da audiência. Então essa rodada de assembleia, que vai acontecer entre os dias 22 e 23 de maio, vai avaliar os dias 6 e 7, as caravanas da semana que vem, e o dia 21. E discutir sobre a retomada da greve de 2012. Então essa a segunda rodada, dias 22 e 23 de maio, aí a pauta importante é traçar os próximos passos da nossa luta e discutir a retomada da greve de 2012. Com relação a essa reunião que está acontecendo com o governo, da mesa de negociação, o governo parece estar aceitando muitos dos pontos, surpreendentemente aceitando muitos dos pontos que o ANDES brigou desde 2011, 2012, a maior greve que acontecia por conta desses pontos. O governo surpreendentemente está aceitando esses pontos, assinou um documento recentemente agora. Como é que o sindicato está vendo, avaliando essa tática do governo? É isso? Como é que está vendo isso? A gente vê, assim, ao mesmo tempo que a gente vê com uma coisa positiva, né, assim, é um sinal positivo do governo que a gente nunca tinha visto antes. Ninguém nunca no MEC antes tinha dito para o ANDES: olha, a gente concorda conceitualmente com esses e esses aspectos da proposta de vocês de carreira. É a primeira vez que a gente ouve alguém do governo dizer que, do ponto de vista conceitual, a nossa proposta de carreira está certa, quando prevê steps fixos do início ao fim da carreira, degraus fixos, né, do início ao fim da carreira, percentuais fixos para titulação, percentuais fixos para regime de trabalho, tudo isso numa linha só do contra-cheque. É importante isso para os aposentados, isso é muito importante, né, porque tem muito aposentado que tem, às vezes, 30% de anuênio. Né? Antigamente, os mais novos talvez não saibam, né, mas na nossa carreira já teve anuênio. Né? A gente ganhava 1% a cada ano
de trabalho, a gente tinha 1% a mais no nosso salário. Então, isso acabou. Lógico que acabou já tem algum tempo. Mas então, quer dizer, tem aposentados que tem 30% de anuênio. E se nós conseguirmos colocar o percentual por titulação, o percentual de regime de trabalho, e os steps forem fixos numa linha só no contra-cheque, no vencimento básico, esse percentual passa a incidir sobre esse vencimento básico. Então, muitos aposentados vão ser beneficiados. Por isso, e da ativa também. Eu que não sou novo, né, na carreira, já estou aí com mais de 20 anos de carreira, tenho anuênio, ainda sou da época que tinha anuênio, eu tenho alguns anuênios, quer dizer, isso vai passar a incidir sobre o vencimento básico que vai ser aumentado. Então vai haver um aumento na remuneração do professor. Então, assim, quando o governo concorda com isso, a gente, bom, tudo bem, isso é importante? É importante. No entanto, a gente tem todos os motivos do mundo para desconfiar desse governo também. A gente sabe que é um governo que já traiu a classe trabalhadora. Esse é um governo que foi eleito com uma perspectiva, com uma expectativa, havia uma expectativa muito grande e que a classe trabalhadora se viu, vários setores da classe trabalhadora se viram prejudicados por medidas desse mesmo governo. Então, nós temos muita desconfiança, apesar de enxergarmos como positivo essa posição do governo. Inclusive na última audiência com o MEC, no dia 23 de abril, o Paulo Speller, secretário da CESU, assinou um documento sendo que concordava com esses aspectos conceituais da carreira, mas, por outro lado, a gente tem todos os motivos também para desconfiar. Daí a decisão que nós tomamos também de, na próxima audiência com a CESU, detalharmos mais esses aspectos conceituais e colocarmos também a exigência de um calendário para a efetivação das medidas que dizem respeito a esses aspectos conceituais da carreira. Ou seja, vamos tentar colocar o governo, pressionar o governo, colocar o governo contra as cordas para ver até onde vai de fato essa disposição do governo de concordar com esses aspectos conceituais da carreira. Tá ótimo, professor. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que o mais importante é isso. Tá, obrigado pela presença. A gente se vê na próxima.